Entrei de novo, gente. Aquele negócio tava brilhando na minha cara. Não sei o que que acontece. Que o troço tava brilhando na minha cara, né? Aí eu falei assim, vou entrar de novo, pra gente tentar fazer aí uma live decente. O negócio tava brilhando na minha cara. Tá? Boa tarde a todos, boa tarde aos meus amigos que estão entrando, Cristiane Castro, Ana Carolina, todos os alunos, boa tarde, alunos da TE 55. Espero que todos estejam entrando para a gente poder. Elaine Ferreira, boa tarde. Vou esperar a Lívia, de Caetano, André, Adriel, tem um monte de aluno aí da TE 55 para entrar, para a gente fazer a correção de um caso clínico, né, que eu coloquei lá no portal para vocês. E você está anotando aí o que vocês erraram, o que vocês não erraram. Leandro Carvalho entrou. Instrutora Flávia, minha amiga maravilhosa, maquiadora, professora de Zumba, maravilhosa, entrou também. Saudade de você, Flávia. Gente, vou aguardar mais um pouquinho só, tá? Vocês entrarem, tá bom? Vocês entrarem um pouquinho só, tá? Pra gente começar a aula, entendeu? Espero que todos possam Xande, Rodrigo entrou. Débora Silva também entrou. Tá? Gi Caetano, tava te aguardando também, Gi Caetano, boa tarde. Entendeu? Xande, saudade de você. Tá? Boa tarde a todos. Vou aguardar só mais 2 minutinhos. Tá bom? Mais 2 minutinhos. Mais 2 minutinhos o pessoal entrar. Tá? Lívia esteve, representante da TE 55 está entrando. Não tô vendo os coraçõezinhos subindo aí, não. Tá? Boa tarde, Débora. Boa tarde a todos. Posso começar, gente? A já corrigir aí o caso clínico ou não? Tô esperando vocês entrarem. Porque aí depois fica, professor, não peguei do início, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não peguei do início. Aí fica complicado pra mim, né? Vou começar então, hein? Tá? Pode sim, isso. Então tá. Ó, vamos lá. Eu coloquei lá no portal um caso clínico que eu já havia colocado, né, na matéria de prática de enfermagem, Fundamentos 2, para vocês colocarem esse caso clínico, então todo mundo me ouvindo, né? Colocarem esse caso clínico para termos técnicos, né? Que vocês responderam com eficácia, né, com exatidão. E Daniele Santos, obrigado pela presença. Obrigado pela presença de vocês. Eu tinha mandado em caso clínico para vocês já sobre isso, mas para responderem em termo técnico, vocês já fizeram. Eu botei outro caso clínico totalmente em termos técnicos para que vocês consigam desenvolver a assistência do paciente. Entendeu? Recebi as atividades de quem fez no portal, tá? Quero parabenizar a TE 55 pelas atividades que foi exercida no portal com qualidade. Parabenizar a todos que realizaram o trabalho no e-mail de preparo do corpo após a morte,
que é uma atribuição da enfermagem, né? Preparar o corpo após a morte. Márcia Caetano, um beijo. Minha linda, saudade de você, um beijo na sua mãe. E eu vou corrigir aqui o caso clínico que eu coloquei para até 55, tá? Um paciente de 28 anos de idade, Ana Cristina, tá? Você colocou agora, Ana Cristina. Tá, depois eu vou ver, tá? Um caso clínico, eu coloquei lá um paciente de 28 anos de idade, deu entrada na emergência, trazido pela ambulância do Corpo do Bombeiro. Paciente vítima de acidente automobilístico, ou seja, teve um acidente de automobilístico, com perda da consciência, né? Alcoolizado, verbalizando de forma incoerente. Quando a gente fala verbalizando de forma incoerente, que o paciente não está respondendo as perguntas de forma eficaz que o profissional fala. A gente pergunta, ele responde totalmente diferente do que a gente está perguntando. Então ele está verbalizando de forma incoerente. Ele está hipocorado, que está pálido, está sudoreico com transpiração abundante, apresenta uma lesão corto-contusa em região parietal direita. Então ele tem uma lesão corto-contusa, ou seja, quando a gente fala lesão corto-contusa, que a batida causou a lesão. Então a gente fala lesão corto-contusa, né? A contusão, que é a batida, gerou corte do tecido. A gente fala lesão corto-contusa na região parietal. Então daí dá para vocês avaliarem, né, um pré-diagnóstico, né, desse paciente, perda da consciência, verbalizando de forma incoerente, tá hipocorado, pálido, tá sudoreico, com transpiração abundante, tem uma lesão corto-contusa em região parietal direita. Quando fala corto-contusa, a contusão, que é a batida, gerou corte, né? Nós temos vários tipos de lesão, pérfuro cortante, perfurante, mas a lesão dele foi corto-contusa, uma lesão que foi... Boa tarde, Vilma. Silvia, linda, boa tarde, até 54. Uma lesão, quando eu falo corto-contusa, a batida, a contusão gerou corte e foi na região parietal. Paciente sem identificação, né, segundo o Corpo de Bombeiro, foi encontrado em via pública, tá? E chegou à emergência, também te amo, Silvia. Seu vídeo de sinais vitais ficou maravilhoso, tá? Chegou à emergência em colar cervical, né? Um colar cervical. Tom, meu amor, beijo! O colar cervical, ele serve para estabilizar a coluna cervical de um paciente vítima de trauma. Para você perceber, esse paciente de 28 anos foi vítima de trauma, por mais que tenha sido um acidente automobilístico, ele teve perda da consciência, ele tem uma lesão corto-contusa na região parietal, né, sem identificação, foi encontrado em via pública e chegou na emergência com colar cervical, né, em prancha longa. O colar cervical tem a função de manter a estabilidade da coluna cervical na prancha longa, ali na posição dorsal horizontal supina. A gente coloca o paciente na posição horizontal dorsal supina sobre a prancha, instala nele colar cervical para manter a estabilidade da coluna cervical desse paciente, para que ele não venha se movimentar durante o transporte, não ter nenhuma lesão da coluna cervical. Então o colar cervical serve para manter a estabilidade da coluna cervical e também manter as vias aéreas livres, né? Chegou na emergência com esse colar cervical, com prancha longa, com acesso venoso periférico em membro superior direito, com gelco número 18, gel que é um catéter intravenoso usado na emergência, tá? Todo gel com catéter intravenoso, ele é usado na emergência com auxílio de um polifixo, que é um intermediário que tem várias conexões, que auxilia o profissional de enfermagem a fazer várias medicações na mesma veia, e toda emergência, todo trauma, a gente sempre pulsiona uma veia periférica com gelco, e nesse gelco estava fluindo
né, nesse paciente, esse acesso venoso estava fluindo soro ring lactato, sem aditivo. O soro ring lactato é expansor de volume sanguíneo, ele previne o choque hipovolêmico, tá? E estabelece os níveis pressóricos no sangue. Então, todo paciente politraumatizado que tem uma lesão corto-contusa ou que está tendo um sangramento por um corte e está evoluindo para o choque hipovolêmico. O choque hipovolêmico é a perda de volume de sangue, ele entra em choque. A gente instala na corrente sanguínea desse paciente por um acesso venoso periférico bem calibroso, com gelco calibroso e polifixo, o soro ring lactato. Esse soro ring lactato, ele é expansor de volume de sangue, ele previne o choque hipovolêmico, então ele estabiliza a volemia do sangue do paciente, ele repõe eletrólitos no sangue do paciente. Quando eu falo lá soro ring lactato sem aditivos, é que eu estou dizendo que o soro ring lactato está puro. Então, quando você ouvir a palavra soro fisiológico com aditivo, é que dentro desse soro tem alguma medicação. Aditivo é toda medicação administrada dentro do soro, tá? Então, o soro ring lactato, nesse caso clínico, está sem aditivo, sem nenhuma medicação dentro do soro, somente o soro puro fluindo em uma veia periférica no membro superior direito com gelco, tá? Com gelco bem calibroso, lembrando que o soro ring lactato ele é expansor de volume de sangue, ele previne choque hipovolêmico. Choque hipovolêmico é a perda de sangue por um processo hemorrágico. Então, todo paciente que tem um processo hemorrágico, chega na emergência sangrando, instala logo no acesso venoso periférico com soro ring lactato desse paciente. E está sem aditivo. Quando fala sem aditivo, que está sem medicação dentro do soro, o soro está puro. Uso de máscara de oxigênio, 3 litros por minuto, lembrando pelo protocolo de cuidados de enfermagem da oxigenoterapia, todo o oxigênio tem que ser umidificado para não ressecar as vias aéreas superiores. Ao exame físico, estão entendendo, gente, até aí? O que eu estou querendo dizer? No caso clínico, eu só estou lendo e estou explicando o caso clínico, e dentro do caso clínico eu estou explicando algumas coisas que vocês vão estudar futuramente, né? Mas as perguntas estão embaixo. Estão conseguindo entender, todo mundo? O que é aditivo? Aditivo é toda medicação administrada dentro do soro. Se o médico prescrever lá dipirona, uma ampola no soro fisiológico, você vai pegar a dipirona e colocar dentro do soro. Isso é um aditivo, tá? E o soro ring lactato, ele é expansor de volume sanguíneo. Ele só tem eletrólitos, ele controla o volume sanguíneo no nosso organismo, ele previne o choque hipovolêmico. Então ele é indicado para todos os casos de paciente politraumatizado que esteja evoluindo para uma hemorragia e prevenir o choque hipovolêmico. Falei que o colar cervical e a prancha têm a função de manter a estabilidade da coluna cervical, tá? Boa tarde, Rosângela. E o colar cervical mantém as vias aéreas livres. Ao exame físico, o paciente está midriático, com midríase, pupila totalmente dilatada, está com cianose, pele arroxeada, cialorreia, salivação excessiva, está salivando muito, otorragia, que é sangramento pelo nariz, bradicardia, a frequência cardíaca dele está 46 batimentos por minuto, temperatura 35,1, então ele está fazendo uma hipotermia. Oximetria de pulso, ele está saturando a 89, então está com bradipneia, né? E a pressão dele está 90 por 60 milímetros de mercúrio, então ele está hipotenso, frequência respiratória 10 RPM, foi instalado um cateterismo vesical de demora, com sistema fechado para balanço hídrico. A urina com presença de hematúria, sangue na urina, piúria, pus na urina. Ele tem uma oligúria, diminuição do volume urinário. Então, avaliando os sinais e sintomas desse paciente, né, e o caso clínico dele, por ele ter um acidente, vítima de um acidente automobilístico, ter perda da consciência, estar alcoolizado, verbalizando de forma incoerente,
Tá hipocorado, pálido, tá suando muito, sudorese, tem uma lesão corto-contusa em região parietal, tá em colar cervical na prancha longa, acesso venoso periférico com gelco 18, fluindo soro ringuelactato, expansor de volume sanguíneo, que previne choque hipovolêmico, sem aditivo, sem nenhuma medicação, o soro tá puro e tá fazendo uso de oxigênio, 3 litros por minuto, sendo sempre umidificado, tá com midríase, pupila dilatada, cianose, pele arroxeada, cialorreia, transpiração, salivação abundante, otorragia, sangramento no nariz, no ouvido, que é hemorragia no ouvido, tá? Bradicardia, batimentos cardíacos bem lentos, tá? 46 o batimento cardíaco por minuto, ele tá respirando a 10 incursões respiratórias por minuto, então está bradipneico, por isso está usando oxigenoterapia. Tem uma hemoptíase, que é sangramento no nariz, né? Sangramento nasal. A glicose dele está 46 mg/dl, 46 miligramas por decilitro. PA 90 por 60 mmHg, milímetros de mercúrio, então está hipotenso. Temperatura 35,6, hipotérmico. A oximetria de pulso dele, ele tá saturando a 89, né? Então está saturando muito baixo. É um paciente que tem um TCE leve ou grave, tem um traumatismo craniano que pode ser leve ou grave. Isso vai depender muito do exame de imagem que vai ser solicitado depois, mas pelo que já li aqui, é um paciente só pela lesão corto-contusa, a perda da consciência e a otorragia, a hemoptíase, a hipocorado, essa saturação de oxigênio 89, é um paciente que já tem um TCE. É um TCE, um traumatismo crânioencefálico. Agora, se é grave, se é leve, se é moderado, só o exame de imagem para dizer isso. Só a tomografia que vai dizer. Mas é um TCE, tá? Um traumatismo crânioencefálico. Passado um CVD, que é cateterismo vesical de demora, em bolsa coletora, sistema fechado para balanço hídrico. A urina do paciente tem presença de sangue, que é hematúria. Tem pus na urina, que é piúria. Né? Tem uma infecção urinária gravíssima. A gente também não sabe se esse acidente automobilístico atingiu a musculatura da bexiga para estar tendo essa hematúria. O volume urinário está totalmente diminuído, a gente chama de oligúria. Paciente foi encaminhado diretamente para a sala vermelha, sendo acomodado em monitorização contínua. Quando a gente fala monitorização contínua, é colocar o paciente em monitor cardíaco, tá? O monitor cardíaco tem a função de avaliar os parâmetros hemodinâmicos no paciente. Aqueles adesivos que a gente coloca no paciente, tem aquele monitor igual a televisão aqui em cima, né? Aí a gente chama de monitor cardíaco. O monitor cardíaco tem a função de avaliar todos os parâmetros hemodinâmicos do paciente. A pressão arterial, a frequência respiratória, a frequência cardíaca, os traçados eletrocardiográficos, a oximetria de pulso e a temperatura axilar. Cabeceira elevada em uso contínuo de oxigenoterapia e preparo para intubação orotraqueal. O paciente vai ter que ser intubado, claro, né? Saturando a 89, tem que ser intubado. Quem prepara material para intubação é o profissional de enfermagem, lembrando bem isso. Realizado raio-x de tórax, que evidenciou um pneumotórax. Pneumotórax é ar na cavidade torácica. Foi proveniente ao trauma que ele sofreu no acidente automobilístico. E TC de crânio, tá? TC de crânio com diagnóstico de TCE grave. Nem eu sabia que tinha escrito isso lá embaixo. Né? Eu sabia que era um TCE, mas já a tomografia de crânio foi realizada e constatou o diagnóstico de um traumatismo craniano encefálico. Além dele ter o pneumotórax, que é ar na cavidade torácica, ele vai ter que ser intubado imediatamente na sala vermelha. É um paciente jovem de 28 anos. Tem chance de sobreviver, dependendo muito da equipe médica e da equipe de enfermagem, para atuar rapidamente com esse paciente.
Possivelmente ele pode ir para o centro cirúrgico ou não, tá? Além do soro ring lactado, vai ser instalado outro soro nele, que é o soro fisiológico, né? Que tem 5% de cloreto de sódio, que aumenta a pressão arterial. Trauma crânioencefálico. Isso aí, TCE, traumatismo crânioencefálico ou trauma crânioencefálico, Gislaine. É isso mesmo. Eu disse aqui para você a função da monitorização contínua. O que é monitor cardíaco? É um aparelho que avalia os parâmetros hemodinâmicos desse paciente. Tá? Então, todo paciente na sala de trauma, na sala vermelha, tem que ser monitorizado pela equipe de enfermagem, pelo monitor cardíaco. O monitor cardíaco avalia os parâmetros hemodinâmicos do paciente. Pelo monitor cardíaco, que é uma tela de uma televisão que fica aqui em cima do leito, que você coloca aqueles adesivos, né, que são os eletrodos no tórax do paciente. Esse monitor cardíaco, ele vai dar todos esses parâmetros hemodinâmicos, desde a pressão sistólica e diastólica, a frequência respiratória, a oximetria de pulso, porque tem um oxímetro, monitor cardíaco que você coloca no dedo do paciente, os traçados eletrocardiográficos, né, sobre a frequência cardíaca desse paciente, a respiração e a temperatura axilar. Vai ficar monitorizado continuamente. Vai ser preparado material para intubação orotraqueal. Esse material quem prepara é o profissional da enfermagem. O raio-x de tórax evidenciou um pneumotórax, que é ar dentro da cavidade pleural. Se fosse hemotórax, seria sangue no tórax. E a tomografia de crânio constatou um traumatismo crânioencefálico grave. Essa hemopitíase, Débora, com certeza foi proveniente do trato respiratório pelo trauma nos pulmões, por isso ele está tendo esse pneumotórax, tá? Pode ter vindo da traqueia, pode ter vindo dos brônquios ou da membrana pleural, tá? E a pergunta, vocês conseguiram entender até aí, né? O que eu quis dizer sobre aditivos, por que o soro ring lactato, né? Vai anotando aí para não se perder, tá bom? Quem chegou agora, a live vai ficar salva, tá? Eu vou deixar para vocês a live salva, tá? Espero que vocês tenham entendido isso. Só em falar em otorragia, perda lenta da consciência, sinais vitais está totalmente fora dos parâmetros. Esse paciente é um paciente vítima de TCE. Tudo certo até aí? Aí, Vilma, não sei, né? Não sei. Ele tem que fazer uma tomografia, né? Para ver o que está acontecendo na cabeça desse paciente. A tomografia não só de crânio, a tomografia de tórax também, porque a tomografia é o exame mais detalhado do que o raio-x. Então, vamos lá. Então, preste atenção. Débora, depois de você ver a live, fica salva e você anota, tá bom? A primeira pergunta é: qual a posição adequada desse paciente na sala vermelha? Lá em cima já estava dizendo que o paciente foi encaminhado para a sala vermelha, acomodado, monitorizado, né? E colocado em cabeceira elevada. Então, na sala vermelha, mesmo monitorizado, ele está com a respiração prejudicada, ele está bradipneico, mesmo no uso do oxigênio, tá? A cianose não vai ser aliviada com o uso do oxigênio, vai ter que entubar mesmo, porque ele tem ar dentro da cavidade da pleura. Isso está prejudicando a expansão dos pulmões desse paciente, por isso ele vai ter que ser entubado para garantir a respiração desse paciente. E a posição que ele vai ficar na sala vermelha, que é super fácil a resposta, é a posição de Fowler. O nome da posição era só você escrever na número 1, posição de Fowler, cabeceira elevada, posição de Fowler. Quem respondeu posição de Fowler, no caso clínico, está de parabéns, tá? Que é a posição que vai garantir o fluxo respiratório, mas nesse caso desse paciente, essa posição não vai ser eficaz.
tá? Porque ele já está fazendo uso de oxigênio desde a ambulância, a cianose persiste e há uma diminuição da saturação de oxigênio, por isso ele vai ter que ser entubado. Para entubar é posição dorsal, horizontal ou supina, só que a gente vai, para manter ele respirando melhor, a gente vai manter na posição de Fowler, que é a número 1. Né, manter o paciente sentado na posição de Fowler para tentar garantir aí o fluxo respiratório desse paciente. A número 2, qual a função do oxímetro de pulso e monitor cardíaco? Tem gente que só respondeu a função do oxímetro de pulso, não do monitor cardíaco. O oxímetro de pulso é aquele aparelhinho que fica no dedo do paciente, tá? O oxímetro de pulso tem a função de medir a saturação de oxigênio no sangue do paciente e a frequência cardíaca dele. Essa é a função do oxímetro de pulso, tá? Medir ou verificar ou aferir ou mensurar a quantidade de oxigênio que o paciente tem na corrente sanguínea e a frequência cardíaca de pulso. Qual a função do oxímetro de pulso e de monitor cardíaco? E o monitor cardíaco tem a função de avaliar todos os parâmetros hemodinâmicos desse paciente. Então, avalia todos os sinais vitais do paciente. O paciente fica acoplado a esse monitor, tá? Pelos eletrodos, tá? Fica a abraçadeira aqui no braço do paciente, fica um oxímetro de pulso aqui. É só você ligar o botãozinho e o monitor cardíaco vai te dar todos os parâmetros, todos os sinais vitais desse paciente. A gente na sala vermelha, a gente não para verificar os sinais vitais, porque nós temos um monitor cardíaco. Além do monitor cardíaco dar todos os parâmetros hemodinâmicos do paciente, ele também dá os traçados eletrocardiográficos, né? Ele mostra as arritmias ou ritmias do coração do paciente. Então essa seria a resposta da número 2. Como foi passada uma sonda vesical de demora nesse paciente para balanço hídrico, a número 3 pergunta: conceitue balanço hídrico. Balanço hídrico nada mais é que o controle de líquidos administrados nesse paciente e eliminado no paciente no período de 24 horas. Isso é balanço hídrico, é o controle de líquido que a enfermagem faz na administração do líquido do paciente e na eliminação. Tá? Tem uma tabela lá, no hospital tem uma planilha de balanço hídrico, você vai anotar toda a quantidade de líquido que entrou na veia no período de 24 horas e toda líquido que o paciente eliminou durante 24 horas, que são a urina. Você vai anotar tudo que entrou pela veia durante 24 horas. Por exemplo, durante 24 horas foi feito 2.600 ml de líquido nesse paciente foi administrado, incluindo medicamento, né, por via endovenosa, incluindo soro, incluindo dieta. A dieta é mensurada, tá? Vem a quantidade. Então, durante 12 horas, vou dar um exemplo, durante o dia, ele eliminou 2.600, administrou nele 2.600 ml. Mas a perda foi 1.000 ml. Então, ele está retendo o líquido. O balanço hídrico é para saber se o paciente está retendo líquido ou não. Então, ele administrou mais líquido do que eliminou mais líquido nesse paciente. Vocês vão aprender isso futuramente em outra disciplina sobre balanço hídrico, tá? Mas esse é um conceito só para você entender. Balanço hídrico é a quantidade de líquido, é o controle, não é a quantidade. É o controle de líquidos administrado tanto por via oral, tanto por via venosa no paciente, e é controlado também as eliminações desse líquido por via urinária. Aí a gente chama de balanço hídrico, que é o controle dos líquidos administrados e eliminados do paciente no período de 24 horas. A gente chama de balanço hídrico. Ok? Deu para entender? Não importa se a administração do líquido foi por via oral, o copo de água tem que ser anotado, a quantidade de dieta tem que ser anotada, a quantidade de medicamento, se foi de 20 ml na seringa, se for soro de 500, você tem que anotar tudo que foi administrado e tudo que foi eliminado nesse paciente durante 24 horas, e no final do plantão o enfermeiro vai fazer o somatório para ver como é que está a perda de líquido ou a retenção de líquido desse paciente,
tá? Isso é balanço hídrico, ok? Deu para entender? Vilma disse que sim, que bom. Que bom que deu para entender. Tá todo mundo aí prestando atenção? Lívia tá aí, tá todo mundo aí? Não sai não, gente. Anota isso aí que é muito importante, tá? Balanço hídrico é muito importante. As perguntas não estava tão assim difícil, tava a nível de resposta do conhecimento de vocês, tá? Só que eu só estou dando uma enfatizada aqui dentro das respostas. Dê o significado das siglas dos sinais vitais, tá? Só as siglas. PA, pressão arterial. FR, frequência respiratória. FC, frequência cardíaca. TAX, temperatura axilar. Quem colocou HGT pode estar correto também. A hemoglucoteste ou hemoglucoteste, tá? Não está errado. Quem colocou HGT, mas se não colocou, também não está errado, tá? Obrigado, Renata. Ana Cristina, obrigado, tá? Então, as siglas, era para citar as siglas, não era para colocar lá SSVV. Era para citar as siglas que estavam em cima. PA, pressão arterial. FC, frequência cardíaca. FR, frequência respiratória. TAX, temperatura axilar, a mais utilizada dentro do hospital. Claro que vocês viram hoje lá no vídeo aula que eu fiz para vocês que tem a temperatura retal e tem a temperatura oral com termômetro diferente, sabendo que a temperatura retal ela é mais eficaz. Mas aqui eu pedi para citar as siglas. O que é PA? Que é pressão arterial. FC, frequência cardíaca. FR, frequência respiratória. E TAX, temperatura axilar. Quem colocou HGT incluindo nos sinais vitais, não está errado, não é um sinal vital, mas avalia a glicose do paciente, não diz se ele é diabético ou não, como eu já falei para vocês. O HGT, a hemoglucoteste ou hemoglucoteste, que é um aparelho de glicosímetro, só vai auxiliar o profissional a saber a taxa de açúcar no sangue. Só que a dele está 46, está fazendo uma hipoglicemia severa. Como você puncionou a veia com gelco e colocou um polifixo, então ele vai tomar soro glicosado, soro fisiológico ali. O soro glicosado vai aumentar a glicose dele, né, 46, e o soro fisiológico vai aumentar a pressão arterial dele. Correto? Ele já estava fazendo uso de soro ring lactado desde a ambulância para prevenir o choque hipovolêmico, que é um expansor de volume sanguíneo. Então, o número 4 era isso. A número 5, muita gente errou. Tá, gente? Qual a luva que o profissional de enfermagem utilizou para o procedimento de cateterismo vesical desse paciente? Qual a posição desse paciente? Ele é do sexo masculino. TAX também significa... Não, temperatura corporal é uma coisa. Temperatura corporal é a temperatura do corpo que pode ser verificada na axila, na região oral e na região retal. Então, TAX é temperatura axilar, tá, Leandra? Mas se colocou temperatura corporal, eu também vou aceitar, tá? Então, aqui é número 5. Que luva o profissional de enfermagem utilizou para o procedimento de cateterismo vesical de demora? O cateterismo vesical de demora, gente, ou cateterismo vesical de alívio, existe uma diferença. O cateterismo vesical de demora é aquele cateterismo que é introduzido de forma estéril na uretra masculina ou feminina, que fica dentro da bexiga permanente por 20 a 30 dias. E o cateterismo vesical de alívio é um catéter introduzido na uretra de forma estéril para aliviar quadro de bexigoma, que é a distensão da bexiga, ou quando nós temos que colher diurese de um paciente acamado. É um procedimento estéril. E se é um procedimento estéril, a luva que é usada para o cateterismo vesical de demora é a luva estéril. Tá? Quem colocou luva de procedimento errou. É para colocar luva estéril. E a posição que esse paciente fica do sexo masculino é a posição dorsal, horizontal ou supina, nunca ventral de costa. Você não vai conseguir passar sonda vesical no paciente na posição ventral, nem ele em Fowler. Tem que estar na posição dorsal, horizontal ou supina com ele deitado. A gente só tem 17 alunos assistindo essa live.
tá? A turma de vocês tem bastante alunos. Eu queria saber cadê os alunos para assistir a correção do caso clínico. Que para mim está sendo de suma importância estar explicando para vocês. E creio que quem está assistindo é de suma importância para entender também. Tá? Então, se o cateterismo vesical de demora ou de alívio é um procedimento estéril, a luva que vai ter que ser usada ali é luva estéril. E a posição do paciente é a posição dorsal, horizontal ou supina, tá? É isso que eu falei. Sim, muito importante. Pois é, Débora, eu me dedico aqui, perdi o horário do meu almoço para estar vindo aqui fazer a live para corrigir para vocês o caso clínico e os alunos não estão se dedicando, né? Isso me deixa um pouco chateado, mas enfim, importante é que vocês estão aqui, tá? Renata, obrigado. Ana Cristina, desculpa, obrigado. Isso aqui é conhecimento para vocês, então vocês têm que anotarem aí, tá bom? Tem que anotar aí para não se perder, porque isso aqui é um caso clínico que eu bolei na minha cabeça para vocês desenvolverem, né, os assuntos de enfermagem, para quando você chegar dentro do hospital, você pegar um caso sobre isso, vai lembrar logo do professor. E o professor deu um caso clínico parecido com isso aí, né, lá no curso. Até a realização, essa aqui foi uma pegadinha, tá? A número 5, então, todo mundo entendeu, né? Sonda vesical de demora, sonda vesical de alívio, é luva estéril. Sexo masculino, a posição dorsal, horizontal, supina. Se fosse uma mulher, seria a posição ginecológica, tá? Até a realização do procedimento de sutura. Sutura é um procedimento estéril, feito por um médico para unir um tecido e outro quando há o rompimento da pele. Então, até a realização do procedimento de sutura na lesão corto-contusa do paciente, qual será a atitude do profissional técnico de enfermagem? Qual será a atitude do profissional de enfermagem? Tá? Isso aí entra o trabalho de vocês de bandagem e atadura. Aqui nessa questão era para vocês terem falado, sabe o que? Escrito assim: realizar a antisepsia da ferida ou limpeza da ferida, colocar curativo com gás estéril e bandagem, porque senão vai ficar sangrando. Você tem que fazer ali a antisepsia, lavar a ferida com soro fisiológico, e até o médico vir suturar, o médico vai fazer outras coisas no paciente enquanto a ferida fica sangrando? Não, né? Não vai. Então, o profissional de enfermagem tem que fazer o quê? A limpeza da ferida com solução salina, que é soro fisiológico, né? Fazer uma antisepsia, colocar uma gase estéreo ali e passar uma bandagem e colocar um esparadrapo, que a gente chama de curativo oclusivo ou compressivo. Se estiver sangrando muito, curativo compressivo, para comprimir o sangramento. Se não estiver sangrando, é só para fechar a ferida, para evitar a entrada de micro-organismo, você mantém um curativo oclusivo, que é curativo fechado. Então a resposta seria realizar a limpeza da ferida ou antisepsia da ferida com soro fisiológico, colocar gase e realizar um curativo. Não importa qual, mas se você colocasse assim, estaria correto. Mas o curativo aqui seria ideal, aquele curativo oclusivo, com gase e uma bandagem em volta, porque na cabeça o esparadrapo não vai prender por causa dos pelos. Então, antes de realizar a sutura do paciente, tá? Tem que fazer a antisepsia da ferida, fazer a limpeza da ferida com soro fisiológico, colocar uma gase, tá? E fechar o curativo com atadura. Não importa se você colocou oclusivo ou compressivo, importa que você colocou, fazer um curativo na ferida, realizar a limpeza da ferida coloquei limpeza da lesão e fazer bandagem. Tá certo, não tá errado. Tá, mas se estivesse especificando, é uma ferida lacerada, sangrante, com sangramento expansivo, aí você falaria curativo compressivo. Entenda isso. O curativo só compressivo é quando tem que comprimir a lesão a fim de evitar sangramento. Curativo oclusivo é aquele curativo que a enfermagem limpa, coloca o que? A cobertura indicada pelo médico do enfermeiro e mantém a ferida fechada, tá?
Pode ser, colocar, vocês podem ter colocado assim, gente, ó. Lavar as mãos, verificar os sinais vitais, nem precisava verificar os sinais vitais que já estava monitorizado, tá? O monitor já dá os sinais vitais, preparar a bandeja para a sutura, realizar a limpeza da ferida, fazer a antisepsia da ferida com soro fisiológico e manter um curativo fechado ou curativo oclusivo, tá? Entenda a diferença de curativo oclusivo e compressivo. O curativo compressivo é aquele curativo que comprime a ferida a fim de evitar sangramentos futuros, porque ela está sangrando. Você tem que comprimir ela fortemente com a gás e a bandagem. Curativo oclusivo é aquele que você, além de limpar a ferida, colocou a pomada e vai ocluir, fechar. Tá? Isso aí vocês vão aprender. Claro que não precisava colocar os tipos de curativo. Era só para ter colocado assim: realizado a limpeza da ferida, ou antisepsia da ferida, colocado gás estéreo e o curativo da ferida, preparar a bandeja para a sutura. Está ótimo. Não está errado. Está ótimo, tá? Os tipos de curativo não era necessário vocês colocarem porque vocês ainda não aprenderam, então não tenho nem como cobrar isso de vocês. Pode ter certeza, tá? Isso aí eu não vou cobrar. Tá? Vocês já vão aprender sobre os tipos de curativo. Fiquem tranquilos, tá bom? A última pergunta. Cite todos os materiais para verificação dos sinais vitais. Bandeja contendo sempre luva de procedimento, EPI, tá? EPI vai ter que usar nesse paciente. Não, EPI com máscara cirúrgica, não é máscara estéreo, tá? EPI. Esfigmomanômetro, que é aparelho de pressão. Estetoscópio, termômetro digital. Caneta, relógio, bola de algodão, tá? E bloco para anotação. Esse é o material que você vai usar. A Vilma falou que coloquei limpar, botar uma gaze ou uma compressa limpa, dependendo da intensidade da ferida. Está certo, não está errado, tá? Então, os materiais que a gente vai usar para a verificação dos sinais vitais é uma bandeja contendo, claro que a bandeja tem que ter sido feito o procedimento de asepsia, que é desinfecção de tecido vivo. Ali você vai colocar na bandeja a luva de procedimento, vai colocar o termômetro digital, vai colocar a bola de algodão umedecida em álcool a 70, o aparelho de pressão, o estetoscópio, o relógio que já faz parte do seu pulso, o bloco de anotação, tá? Leva também o HGT, o glicosímetro, para caso você precise verificar a glicose desse paciente. E o uso de EPI que é necessário para aquele paciente. Após o uso do material com o paciente, despreza todo o material contaminado no lixo contaminado, lave as mãos, faça a antisepsia das mãos, faça a sepsia do material que você usou com o paciente e guarde no local adequado. Mas anote os sinais vitais de forma fidedigna e passe para o enfermeiro ou para o médico o valor dos sinais vitais. Tá? Então essa seria a resposta da questão número 7. Todos acertaram? Obrigado, Jennifer. Você que é linda. Deu para entender, gente? Eu acho que eu expliquei até demais, né? Mas deu para entender, não deu? Deu? A live vai ficar salva, tá? Lívia estava aí, a Lívia estava tão quietinha, estava anotando, Lívia? Não esqueça de anotar os tipos de soro, tá? Soro ring lactato, expansor de volume sanguíneo, previne choque hipovolêmico. Vou falar aqui do outro soro. Temos o soro fisiológico, que tem cloreto de sódio, com 0,9% de sal, que é sódio. Ele é indicado, o soro fisiológico, para hipotensão, pressão baixa, desidratação e desnutrição, e contraindicado em hipertensão. Não se coloca soro fisiológico, que é cloreto de sódio, que é sal, em paciente hipertenso, tá? O soro glicosado, que tem 5% de glicose, ele é indicado para hipoglicemia, glicose baixa, desidratação, desnutrição e contraindicado em pacientes que estejam fazendo hiperglicemia
ou que sejam diabéticos, porque ele contém açúcar. E o soro ring lactato, ele contém eletrólitos, é expansor de volume sanguíneo, previne o choque hipovolêmico. Se o paciente é diabético e é hipertenso ao mesmo tempo, que acontece isso, que são duas doenças crônicas, eles podem ter as duas doenças e precisa ser hidratado por via endovenosa, precisa tomar soro, qual o soro que ele vai tomar? O ring lactato, porque ele é diabético e hipertenso, então ele não pode tomar nenhum soro glicosado por causa da glicose e nenhum soro fisiológico por causa do sódio para não aumentar a pressão. Então lá no hospital existem esses três tipos de soroterapia que a gente chama, né? É uma terapia feita através de soro por via endovenosa ou uma venóclise, grande quantidade de líquido na veia do paciente. Soro glicosado, soro fisiológico e soro ring lactato. Tá bom? Lembrando que toda emergência, o dispositivo intravenoso que você vai usar para puncionar a veia do paciente a fim de administrar medicamento e soro nesse paciente sempre vai ser um catéter chamado gelco. Esse gelco tem que ter unido nele um polifixo. Esse polifixo é um intermediário com várias conexões que permite fazer várias medicações na mesma veia. Tipo esse paciente aqui, ele pode tomar 2 soros na mesma veia. Ele está com 46 de glicose, fazendo hipoglicemia, e está com 90 por 60 de pressão, fazendo hipotensão. Então, posso colocar soro fisiológico e soro glicosado na veia dele. Só que para colocar esse soro glicosado e esse soro fisiológico na veia dele, eu preciso do quê? De ter puncionado a veia dele com gel e ter colocado um polifixo, para não furar o paciente 2 vezes, tá? Deu para entender até aí, gente? Tudo bem? Deu para entender? Deu para fazer as anotações? Boa tarde. Para quem chegou agora quase no finalzinho da live. Deu para entender, gente? Deu? Só quero saber que deu para vocês entenderem esse caso clínico aí, que todo mundo reforçou a matéria, né, Silvia? Que bom, né? Que bom que você reforçou a matéria. Mas deu para todo mundo entender perfeitamente. Eu acho que ficou bem claras as respostas, né, para vocês. Vocês perceberam que tudo é em cima dos sinais vitais do paciente, né? Se os sinais vitais não são verificados de forma adequada, o médico não tem como avaliar esse paciente, né? Então, os sinais vitais têm que ser verificados de forma adequada e exata. Se você tem dúvida na aferição desses sinais vitais, você chama o colega para estar verificando, mas você não pode estar dando um valor incorreto dos sinais vitais, tá? Se você está com dúvida, você peça ajuda ao seu colega para estar verificando para você, mas é super importante saber verificar os sinais vitais e quais são os sinais vitais, tá? Isso sempre acontece, nem sempre a gente está com o ouvido perfeitamente bem para estar verificando os sinais vitais. Então, quando a gente está com dúvida, nós vamos sempre pedir ajuda ao colega para estar verificando esses sinais vitais de forma adequada, tá? E lembrando que se for feita a medicação na veia desse paciente, a via de escolha para fazer medicação de ação mais rápida nesse paciente seria via endovenosa ou intravenosa e a sublingual debaixo da língua. Tá? Lembrando que as medicações a qual vocês vão entrar futuramente, né, a administração de medicamento, se você errou na administração, errou. Então você pode perder a vida por administrar um medicamento errado. Que uma vez errado, foi errado. Não tem como voltar, tirar a medicação e fazer outra, não. Os sinais vitais, se você verificou errado, tem como você verificar de novo. Agora, medicamento, não. O medicamento foi errado, não tem como fazer novamente, tá?
Paloma Dark chegou agora. Um beijo, minha linda. Assistiu minha live com o professor Vitor de Agosto Dourado. Um beijo pra você, saudade de você, da sua turma. Manda um beijo pro pessoal quando você vê o pessoal, tá bom? Então, gente, espero que todo mundo tenha entendido aí as respostas. Boa tarde, minha linda. Deu para todo mundo entender? Deu? Manda assim, fala que eu tô com saudade, tá? Renata Drummond entrou agora, mas já tá no finalzinho da live, Renata. Eu já fiz as correções do caso clínico, tá? Separei aqui para vocês, gente, um louvor que eu sempre coloco, né? Louvor no final da live para o estudo de vocês, que eu acho muito legal. Louvor sempre edifica a alma, edifica o nosso ouvido, a nossa mente. É muito importante isso, tá? Eu quero agradecer a todos os alunos da TS 55 pela participação da aula de hoje, pelas atividades entregues na aula de hoje. Nada, Ana Cristina, não faço mais que o meu papel de ensinar vocês. Então, quero agradecer a todos pela participação no portal, pelas atividades realizadas com sucesso, trabalho enviado por e-mail com sucesso. Lívia, obrigado pela sua paciência comigo. Às vezes de manhã eu já te mando mensagem, já estou te ligando. Né? A Lívia é uma representante, assim, é uma vice-representante, né? Porque ela não é representante da TS 55, ela é vice-representante. Então, com a ajuda do Adriel, eles acabam me apoiando no ensino aí da turma TS 55. Tá? Muito obrigado. Tá? Pela participação. Ansiosa para a correção da avaliação, fica calma. Tá? Silvia, obrigado pela participação de vocês. Tá bom? Eu vou botar aqui um louvor que eu separei para vocês. É um louvor meio antigo, mas eu gosto muito. Eu quero que vocês levem para o coração de vocês, tá? Aí, de Caetano, vê se você lembra. Não conseguindo ouvir? Paloma Dark. Quem quiser fazer um print, pode fazer um print e guardar aí, ó. E botar lá, me marcar. Faz um print e marca lá no curso de HF. Quem vai fazer o print? Vou dar 1 minuto para te fazer o print. Faz o print aí, Lívia. E bota lá no grupo da coordenação. Esse é lindo, né? Diga pra mim o que há. Conheço alguém que pode dar plena paz, solução, salvação. Não há trevas que ele não possa dissipar, nem tempestades que ele não possa acalmar, nem barreiras que possam fazer eu amo. Alex Gonzaga, ele é Jesus, de Caetano. Essa luz apagar, outra verdade que liberta jamais haverá, nem barulho que façam você. Lívia, bota lá no o print no grupo da coordenação. Jesus, novo som. Alex Gonzaga, não há trevas que Deus não possa alcançar, gente. Ele é Jesus, não há dificuldades
que Deus não possa resolver, não há problemas que Deus não possa resolver, não há, né? Bate no peito, em teu silêncio, meu coração, em teu silêncio, o tédio é imenso, é a desilusão. Diga pra mim o que há. Conheço alguém que pode dar plena paz. Silvia, é Alex Gonzaga. Ele é Jesus. Salvação. Ó. Nem tempestades que ele não possa acalmar, nem barreiras que possam fazer seu amor. É, Débora, se é Deus falando com você, recebe. Nada que possa essa luz apagar, jamais volverá. Ele vai tudo que falta em você. Ele é tudo que falta em você. Eu amo. Ele é Jesus. Bate no peito, em teu jeito, teu coração. Lindo, né? Muito lindo. Ai, gente, eu fico tão feliz quando vocês participam, né? De hinos assim, é muito bom. Débora, para você, ó. Você que é enfermeiro. Vou botar um hino para você, tá? Jesus é maravilhoso. Lindo demais, de Caetano. Esse aqui é mais lindo ainda. Paloma para você, Débora para você, Silvia para você, de Caetano. Todas as pessoas que estão aqui, sendo dedicado a vocês. Nessa live. Neste lugar, com teu poder e tua graça, venha. Deixa a lágrima cair, Débora. Aí, Verônica, todos vocês estão na live. Que o Espírito de Deus sopre no seu coração, sopre na vida da sua família, sopre sobre o seu lar, e com teu poder e tua glória e tua graça, que Deus avive a vida de vocês. Líde ossos secos, faz ao exército se levantar sobre as feridas maltratadas. Venha restaurar, peça para Deus restaurar e curar o que você está sentindo sobre os vários ossos secos. Deus faz um exército se levantar quando estamos passando pelos ossos de vales secos, sobre as feridas não tratadas. Deus restaura. É só dobrar o joelho no quarto e orar, que Deus cura essa ferida. Basta você acreditar, ter fé no Deus tão poderoso que nós temos, né?
Amém. Gente, a live está terminando. Um beijo a todos. Fiquem com Deus. A live vai ficar salva, tá? Que Deus abençoe a vida de vocês. E que o Espírito de Deus sopre cada vez mais no lar de vocês, no coração de vocês, na vida de vocês, principalmente no estudo de vocês. Fiquem com Deus, uma boa tarde. Restaura a vida de vocês cada vez mais, tá? Um beijo.